Salve, 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 rapaziada! Vamos entender um pouquinho da chamada Data Magna, desse importante feriado em Pernambuco, no estado de Pernambuco, que é o 6 de março. Esse feriado ele foi consagrado há pouco mais de uma década e carece ainda de alguns esclarecimentos para que todo mundo possa, enfim, compreender direitinho o porquê de tudo isso. Bom, é preciso entender que trata-se da comemoração de um evento muito importante, um evento histórico, que tem impacto na história do Brasil, dentro do contexto de independência do Brasil. Pernambuco foi a única província, como se chamava na época, né, os atuais estados, a se tornar independente, de fato, a separar-se do restante do Brasil e do jugo colonial português, se tornar uma nação soberana. Importante. Um país novo, um país independente surgiu a partir de 6 de março de 1817, portanto há 206 anos, tá certo? Como que isso aconteceu? Isso prosperou? Não. Durante 74 dias, pouco mais de 2 meses, né, nós fomos um país, muita gente não sabe disso, e é isso que nós comemoramos em 6 de março, é isso que representa a Data Magna. Não confunda com Carta Magna. Carta Magna é o quê? Carta Magna é a Constituição. Aliás, nós tivemos uma Constituição. Esse país novo teve bandeira, teve leis próprias, enviou emissários, né, uma espécie de diplomata, que foi o Cruz Cabugá, lá para os Estados Unidos, a jovem nação norte-americana, República. O Pernambuco, essa nova nação, também adotou a forma de governo republicana. Enfim, foram uma série de transformações, mas vamos entender um pouquinho de como tudo aconteceu. É preciso rememorar que em 1808, portanto, anos e anos atrás, a gente está falando de um acontecimento de 1817, você recua para 1808, você vai entender que a família real portuguesa, Dona Maria I, a chamada louca rainha de Portugal, seu filho regente, o príncipe Dom João VI, junto com a corte, seu séquito, tinha se transferido para o Brasil, chegaram inicialmente em Salvador, depois foram para o Rio de Janeiro, e os custos, não só para a transferência, mas para a manutenção da corte, da realeza, o império, a sede do Império Português no Brasil, tudo isso tinha um custo altíssimo. Então muitas províncias foram praticamente extorquidas para ter dinheiro suficiente, né, sobre a forma de tributos, impostos, arrecadação tributária, para manter a corte no luxo lá no Rio de Janeiro. Até a iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro foi efetivada e tudo isso, todos esses recursos, toda essa dinheirama toda tinha que vir das províncias e Pernambuco foi extremamente penalizada. Então tem tudo a ver, as causas, com a vinda da família real portuguesa, com o aumento de tributos, tem a ver também com as secas constantes, porque passa a nossa região, né, afetando então a base da economia da província de Pernambuco, que era o açúcar, o algodão. Tudo isso gerou um processo de empobrecimento, talvez não seja a palavra tão adequada, empobrecimento, mas um processo de crise, né, econômica gerada por todos esses acontecimentos, a elite agrária, os grandes latifundiários, os grandes senhores de terra, senhores de escravos aqui de Pernambuco, os antigos poderosos senhores de engenho afetados por essa crise, começam então a se articular junto com comerciantes, junto com militares, para romper os laços coloniais, para proclamar a independência, para separar-se de Portugal. E é isso que está no coração, na gênese do movimento republicano de 1817. É também conhecida essa revolução como Revolta dos Padres, porque nasceu no seminário de Olinda, com a participação de diversos sacerdotes. Tem o Frei do Amor Divino Caneca, o famoso Frei Caneca. Tem o padre José Barros, João Ribeiro, me desculpe, o padre João Ribeiro, que depois infelizmente acabou cometendo suicídio, padre Roma. Então, muitos sacerdotes envolvidos, que eram letrados, porque eram instruídos nas ideologias que estavam surgindo na Europa, entre elas o iluminismo. Estava tendo todo um contexto de revolução mundial, as revoltas liberais na Europa, tinha tido a revolta do Porto em Portugal, tinha também, aliás, estava para acontecer na revolta do Porto em Portugal, mas todo o continente americano estava passando por revoltas de cunho liberal, revoluções libertárias, movimentos independentistas. A independência da América Espanhola estava acontecendo assim de uma forma muito rápida. Já na América do Norte, os Estados Unidos já tinha se tornado independente. Então é dentro desse contexto que ocorre essa revolução no Brasil. Trocando em miúdos,
o coronel de artilharia José Barros de Lima, o famoso Leão Coroado, como era conhecido, ele enfia uma espada em um brigadeiro português, porque havia sido descobertos os planos, eles conspiravam, se reuniam, ora na casa de um, na casa de outro, Cruz Cabugá, o comerciante Domingos José Martins. Então você tinha desde grandes comerciantes do açúcar e de outros produtos típicos aqui do Nordeste, algodão, etc., passando por militares de alta patente, passando também por sacerdotes, né, do seminário de Olinda. Então essa gente se reunia, conspirava e tramavam uma forma de separar o Pernambuco do restante do Brasil. Aliás, eles convidaram algumas províncias para aderir, algumas até aderiram. Foi o caso do Rio Grande do Norte, foi o caso da Paraíba, mas o Rio de Janeiro não quis aderir, a Bahia não quis aderir, o Ceará também teve dificuldade na adesão, mas o movimento era ambicioso, procurava também juntar outras províncias, formar um grande país, uma grande nação, mas no final das contas tudo ficou muito restrito, o movimento conspiratório a Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. O movimento foi deflagrado, né, por volta do meio-dia, 11 horas meio-dia, ali na hora do almoço do dia 6 de março de 1817, o movimento ganha as ruas, ganha aceitação, a simpatia popular, porque a extorsão com relação à carga tributária era muito pesada, então não foi difícil angariar a simpatia popular nesse sentido. Mas à medida que o novo governo se estabelecia, por outro lado, o governo português, sediado no Rio de Janeiro, também se articulava e se organizava para fazer uma contraofensiva, né? E é isso que vai acontecer. As mudanças foram tão bruscas, pessoal, eles fizeram uma bandeira nova, que é essa que a gente utiliza até hoje, que aliás, quando completou o primeiro centenário da Revolução em 1917, foi que essa bandeira foi utilizada como a bandeira do estado de Pernambuco. E eles trocaram tudo que era de Pernambuco, pronome tratamento, vós me ser ou vossa me ser, que era tipicamente português, usavam a alcunha de patriota, né, para se designar uns aos outros. A hóstia, que era feita de trigo, então passou a ser feita nas celebrações religiosas, né? Passou a ser feita de mandioca, que é tipicamente brasileira, né? Tubérculo tipicamente nosso. Até o vinho utilizado nas celebrações religiosas passa a ser utilizado então aguardente no lugar do vinho para simbolizar essa transformação do jugo europeu para uma nação completamente inédita, né? Original, né? Nacional, brasileira, genuinamente tupiniquim. Mas a contraofensiva foi forte, Recife foi cercada, navios, por terra as tropas do Rio de Janeiro, elas vão adentrar em Pernambuco pela Bahia. Resultado, os líderes foram presos, muitos condenados à morte, foram enviados para Salvador para serem arcabuzados, né, com tipo de arcabuz, que era o trabuco que tinha na época, a arma de fogo típica do exército português na época. O movimento se desfez, Pernambuco é reincorporado ao território brasileiro e à dominação portuguesa também, né? Mas ficou uma grande semente, um grande legado, uma tradição de insubordinação de Pernambuco por essa linha revolucionária que não se dobra e não se aceita em ser subjugado, em ser dominado pela tirania. Então é isso que nós comemoramos, né? Como forma também de diminuir Pernambuco e de penalizar Pernambuco, nós perdemos algo em torno de 60% do nosso território depois dessa revolução. A comarca de São Francisco ficou incorporada à Bahia, era um território muito grande que margeava o rio. Perdemos também o que hoje é o estado de Alagoas, que pertencia até a Pernambuco nesse período. Então você vê que Pernambuco tinha essa dianteira, tinha essa primazia, tinha esse pioneirismo revolucionário e foi penalizado por conta disso. Uma forma de penalizar, exatamente diminuir o seu território, a meio que quebrar as suas forças, e ficou a semente. Poucos anos depois o Brasil se tornava independente e Pernambuco faz parte dessa história. Nós todos, né? Somos agentes históricos. Abraço para você, beijo, valeu e até a próxima.